Momentos antes de um culto, a pastora Marilene Santos sofreu uma queda em casa. Seu coração parou. Médicos lutaram para reanimá-la, sem saber que sua alma atravessava o plano espiritual. O que ela viu transformou tudo. Devota e fervorosa, a Marilene dedicou 35 anos ao serviço de Deus. No entanto, nada a preparou para encontrar Jesus após a morte. Isso não foi apenas uma experiência de quase morte, mas um chamado para a batalha espiritual. Se este testemunho te tocar, compartilhe, inscreva-se e comente para espalhar a verdade que transformou uma pastora. Ouça até o fim, sua eternidade pode depender disso. Nascida em uma família humilde na Vila Mariana, São Paulo, cresci ouvindo hinos evangélicos com minha mãe orando de madrugada. Aos 10 anos, aceitei Jesus em uma campanha pentecostal. A fé moldou minha vida, com cultos aos domingos, escola bíblica e jejuns comunitários. Aos 20, senti o chamado para o ministério. Não era por fama, mas porque o Espírito Santo ardia em mim. Tornei-me pastora, guiando almas para a liberdade. A Bíblia era a minha bússola, cada versículo uma promessa viva. Acreditava que a oração e o jejum moviam montanhas, e minha missão era ensinar isso com paixão. Dediquei anos ao estudo da palavra, orando e jejuando sem cessar. Meus líderes, homens e mulheres de fé, me ensinaram a guerra espiritual. Pastoreei uma igreja vibrante, cheia de louvor e clamor. Meus dias eram de pregação, aconselhamento, visitas a enfermos e cultos de libertação. Amava meu povo, suas lutas, a responsabilidade de guiá-los a Cristo. Nunca banalizei o chamado. Acreditava na vitória pela cruz, na autoridade do crente contra as trevas. Minha fé era firme, sustentada por décadas de consagração, oração e batalhas espirituais, vencidas no nome de Jesus. Sabia que o mundo espiritual era real, tanto para o bem quanto o mal. Muitos crentes ignoram que Satanás opera, mas eu via suas obras. Vícios, opressão, divisões. Pregava que as armas de Deus, oração, jejum, palavra, eram nossa defesa. Tinha amigos de outras denominações. Respeitava suas práticas, mas via falhas quando negligenciavam a guerra espiritual. Quando questionavam o jejum, eu respondia com a Bíblia sem confronto. Não era contra eles. Acreditava que precisavam despertar. Minha convicção vinha de experiências e da palavra, que nunca falha. O jejum para mim não era opcional. Era ordenança. Jesus disse, quando jejuardes. Via Satanás temendo crentes de joelhos, mas muitos jejuavam sem propósito, como dieta. Minha certeza não era arrogância, mas fruto de noites clamando, de vitórias em cultos de libertação. Construí um ministério sobre isso. Ou pensava que sim, era mulher de fé, integridade, consagração. Meu coração era sincero, minha entrega total. Nunca imaginei que algo abalaria minha visão. Até que um dia, em um instante, tudo mudou para sempre. Minha vida seguia um ritmo santo guiada pela palavra. Acordava às 4, orando no quarto, louvando com os hinos da harpa cristã. Cada clamor era intencional, não rotina. Na igreja, estudava a Bíblia com líderes antes do culto matinal. Discutíamos versículos aplicando-a às lutas do povo. Essas horas avivavam minha fé, aprofundavam meu temor a Deus. Minhas manhãs eram para preparar sermões, ensinando jovens sobre a autoridade espiritual, enfatizando a rendição no jejum. Cada culto era um campo de batalha, onde via cadeias se romperem pelo poder do Espírito. À tarde, pastoreava irmãos traziam problemas, casamentos em crise, filhos rebeldes, enfermidades. Orava por eles, jejuava por causas impossíveis, recitava salmos. Não era só pastora, era intercessora. Em casa com meu esposo João, a vida era simples, cheia de fé. Ele, diácono, orava comigo antes dos cultos. Criamos 2 filhos na igreja, com cultos infantis, louvor desde pequenos. Vida de santidade. Nos cultos de sexta,
A casa cheirava a pão caseiro. E orávamos em família, sentindo o Espírito Santo presente. Era uma quarta-feira quente. Acabei de aconselhar uma irmã sobre libertação, orando contra a opressão. Preparava o sermão para o culto da noite, sobre Mateus 17, e o poder do jejum. Ao sair da igreja na Liberdade, senti um aperto no peito. Pensei em cansaço ou ansiedade pré-culto, havia muito a fazer. Mas o aperto cresceu e irradiou para os braços. Minha respiração ficou curta. Apoiei-me no portão, visão turva, neguei um infarto. Tinha só 55 anos, vivia para Deus. Comia saudável, sem histórico. Não podia ser isso. Cheguei em casa disfarçando. João notou minha palidez. O que está acontecendo? Perguntou preocupado. Só cansaço. Vai passar. Respondi, minimizando. Ele insistiu. Senta, vou chamar ajuda. Teimava de pé. Mas a dor esmagadora me derrubou. Caí no sofá, segurando o peito. João, com calma tensa, ligou para a emergência, dando nosso endereço na Vila Mariana. Os minutos seguintes foram confusos. Minha respiração falhava. Suava frio. A dor era como um peso no peito. Quis orar, mas as palavras não vinham. Os paramédicos chegaram rápido, agindo com urgência. Ouvi vozes abafadas como num sonho. Um perguntou se eu ouvia. Tentei responder sem força. Ao me colocar na maca, vi João com olhos marejados, orando baixo. Então tudo apagou. Dor, som, luz. Só silêncio. Depois nada. O próximo foi leveza. Sem peso ou medo. Só paz. Não estava desmaiada. Estava consciente. Não estava desmaiada. Não estava deitada nem de pé. Apenas presente. Então vi. Abaixo uma cena impossível. 2 paramédicos trabalhavam sobre uma mulher na maca, na minha sala. Um fazia massagem cardíaca. Outro usava desfibrilador, gritando ordens. Era eu, pálida e inerte. Não senti pânico, mas estranheza, como me via de cima. Ouvia vozes nítidas, mas distantes. Via João ajoelhado, clamando. Senhor, não a leve. Quis gritar que estava bem, mas não tinha voz. Tentei tocar-lhe sem mãos. Flutuava, incapaz de descer. A cena era real, mas distante, como se eu não pertencesse mais a ela. Observava meu corpo sentindo tristeza. Não por mim, mas por João, pelos paramédicos, meus filhos ainda sem saber. Entendi, estava fora do corpo de verdade. Não sei quanto tempo fiquei. O tempo não contava. Vi os desfibriladores sacudirem meu corpo. Um paramédico balançou a cabeça. Tá difícil. Estou aqui, pensei. Mas ninguém ouviu. Uma paz estranha me envolveu, não conforto. Mas que é tudo. Parei de resistir. Só observava, desconectada, enquanto a cena se desfazia, como fumaça se dissipando lentamente ao vento. A sala escureceu, menos nítida, a urgência sumiu, como um rádio desligado. Senti um puxão suave, cruzando um limiar. Minha casa, as luzes da ambulância, tudo se dissolveu. Não veio escuridão, mas luz, diferente de tudo. Não era de lâmpada ou sol, era o próprio espaço, sem sombras, viva, pulsava com inteligência, calor, amor, envolvia-me, preenchia-me, convidava-me. Era consciente, como um abraço eterno. Cada pulso trazia paz, como se o céu respirasse. Era apenas luz. Era a presença de Deus, me chamando. A luz falava sem som, com saber. Vem. Resisti, não por medo, mas por reverência. Minha vida de oração não me preparou para isso. Era santo, mais próximo, conhecendo-me. Tocava minha alma, dissolvendo dúvidas. Minha tristeza por João persistia, mas envolta em consolo, como um pai com seu filho. O medo sumiu, só havia amor. A luz pulsava, a proximidade. O convite era irresistível. Mas minha alma, moldada por anos de jejum, questionava. Então, outra presença surgiu, calma, sabendo que esse momento chegaria pronta para me encontrar. A luz era mais que brilho. Era Deus, vivo,
acolhedor, e cada pulso trazia amor, apagando o meu temor. A tristeza se tornava consolo, como um abraço celestial. O espaço dizia: vem resistir. Minha fé não previa isso. Era santo, íntimo, me conhecia, examinava-me sem julgar, convidando-me. Minha alma resistia, moldada por sermões. Mas uma voz sussurrou: verdade, não negava o Deus que servia. Era sua plenitude, véus removidos. Senti outra presença serena, sabendo de mim. Ao me aproximar, ela se formou, não um rosto, mas alguém que sempre me amou. A luz cresceu e a figura se revelou, não andando, mas aparecendo. Era majestosa, não intimidadora, radiante, não ofuscante. Sua túnica fluía como brisa, brilhando com luz pura. Seu rosto era eterno, forte, gentil, humano. Seus olhos me atravessaram, conhecendo-me desde sempre, tocando minha essência com amor que quebra. Quis fugir, mas não podia. Sabia quem era, embora nunca o tivesse visto assim. Pregava sobre ele, mas nunca o vi assim. Era Jesus. Seu nome ecoou em mim. Sem som, recuei, não por medo, mas porque minha fé se desfazia diante dele. Tudo em mim ruía. Não pode ser, pensei, caindo de joelhos. Não forçada, mas pelo peso da verdade. Servia a Deus, mas não via a profundidade de Cristo. Diante dele, minha consagração parecia sombra. Ele se aproximou, ajoelhando-se, não como juiz, mas amigo. A Marilenes disse com autoridade e amor, chamando minha alma. Quis explicar minha vida, meu ministério, mas as palavras sumiram. Chorava, despreparada. Ele não me condenava, estava ali para revelar. Sua presença era a verdade que busquei em cada jejum, oração e culto. Serviste a Deus com todo o teu coração, disse. Jejuaste, oraste, guiaste com amor. Suas palavras me expuseram, mas com graça. Foste fiel, mas não viste a plenitude do meu poder. Não era repreensão, mas convite. Conheces a palavra, mas ela aponta para mim. Sua voz misturava tristeza e esperança. Ensinaste a guerra espiritual, mas a batalha que só eu ganho. Meu coração se partiu. Estive tão perto, mas tão longe. Chorei, não por culpa, mas pela verdade que me era dada, maior que qualquer culto. Por que eu? Perguntei em silêncio. Seus olhos, cheios de amor, disseram: porque te amo e estás pronta para ver. A luz se aprofundou e ele me levou a uma visão. Estava num campo, o vento forte. Vi uma cruz, não de madeira, mas viva, pulsando com poder. Era a cruz de Cristo, mas também minha luta. Cada jejum, cada clamor. Então, vi portas espirituais, cadeias antigas, palavras de maldição sobre gerações. Jesus estava lá, quebrando-as com a autoridade que nunca imaginei. A visão mudou. Um deserto, trevas ao redor. Crentes oravam, mas cadeias os prendiam. Vi legalidades, mágoas, pecados, pactos, dando força ao inimigo. Jesus disse: jejum sem rendição é esforço, com rendição é vitória. Mostrou-me minha vida, áreas travadas por orgulho, religiosidade. Cada jejum meu era sincero, mas faltava. Vi a cruz novamente, agora com luz rasgando as trevas. Eu sou o caminho, disse ele. Entendi. Cada oração, cada jejum apontava para ele, o libertador que sempre esteve comigo. Chorei, não por derrota, mas por revelação. Minha fé, antes firme, agora se expandia. Jesus me olhou. Tua luta não foi em vão. Agora leva esta verdade. A luz pulsava e vi o céu. Não um lugar, mas uma presença. Era amor puro, gozo eterno. Seres radiantes louvavam livres, completos. Não eram prêmios, mas relação com Deus. Jesus disse: estão aqui porque me receberam. Oh, minha alma tremia.
Tudo que preguei, libertação, vitória, era real, mas maior, centrado nele, o Salvador. A visão seguiu. Viva não teoria, mas verdade. Vi um campo de batalha espiritual. Trevas contra a luz. Crentes jejuavam, mas alguns caíam, presos por legalidades. Mágoas. Pecados não confessados. Sempre preguei contra isso. Mas agora havia clareza. Então, Jesus apareceu, espada na mão, não de metal, mas de palavra viva. Cada golpe quebrava cadeias. Lembrei Hebreus 4:12. A palavra viva. Cada versículo que ensinei apontava para ele, o verbo que vence toda escuridão. A cena mudou. Um templo antigo como em Atos. Vi Pedro pregando. Cadeias caíam. Mas Jesus estava no centro. Não Pedro. Atos 4:12. Não há salvação em nenhum outro. Sempre citei isso. Mas agora vi o peso. Só ele. Outra visão. Uma família acorrentada. Gerações marcadas por maldições. Eu orava por eles. Mas Jesus mostrou. Sem mim, teu jejum é força humana. Cada batalha espiritual que lutei ganhava sentido. Minha fé era real, mas parcial. Ele era a chave, o nome acima de todos. Como não vi? Perguntei trêmulo. Jesus, sem julgar, disse: buscaste a mim, mas não me conheceste plenamente. Desabei. Ele estava na Bíblia que preguei, mas eu o limitei. A luz cresceu e vi o céu novamente. Era harmonia, amor que consome. Pessoas se abraçavam, livres de dor, unidas em Cristo. Não era só a salvação, era comunhão eterna. Jesus disse: isto é o que ofereço, não por obras, mas por graça. Entendi, meus jejuns eram caminhos, mas ele era o destino. A vitória final. Vi crentes no céu, não por esforço, mas por rendição. Não ganharam. Perguntei. Receberam, respondeu Jesus. Não diminuiu Jesus, mostrava seu propósito. Quis ficar, mas a luz mudou. Veio frio, não físico, mas ausência de Deus. Sombras vagavam, rostos em dor. Não por fogo, mas por separação. Choravam sabendo o que rejeitaram. Jesus, com luto, disse: não os condeno. Eles escolheram. Quis gritar por eles. Quanto tempo? Perguntei. A verdade é a escolha. Não a quiseram. A dor era real. Não castigo, mas consequência. Meu coração se partiu. Era justo, mas triste. Jesus chorava com ele. Disse: a luz voltou, quente, viva. Viu uma Bíblia aberta, palavras brilhando. Cada versículo, Salmos, Isaías, Mateus, apontava para ele. Minha pregação, meus jejuns, tudo era para ele. Por que jejuaste? Perguntou. Para te encontrar, respondi. Ele sorriu e me encontraste. A luz pulsava e senti um chamado. Não era só para mim, era para compartilhar. Minha vida, meu ministério, agora tinha um propósito maior, centrado nele. A visão mudou. Uma igreja em São Paulo, cheia de clamor. Vi legalidades sendo quebradas, mas só onde havia rendição. Jesus disse: ensina-os a me buscar, não só a jejuar. Entendi, o jejum é arma, mas sem Cristo é esforço. A luz se intensificou e vi minha cidade, a liberdade, entre trevas. Mas pontos de luz brilhavam, crentes orando, jejuando com propósito. Tu és um desses, disse Jesus. Meu coração queimou. Eu que lutei tanto. Agora vi o campo de batalha com clareza. Voltei à cruz, agora com multidões ao redor. Jesus estava lá, vivo, chamando. Vai, disse. Conta o que viste. A luz suavizou e senti um puxão. Não queria ir. Ansioso. Tua missão não acabou. Com um olhar, ele pôs o fogo em mim. Um zelo novo. Senti um impacto como cair.
A luz sumiu, o calor se foi. O silêncio virou barulho. Dor no peito. Respiração difícil. Convulsionei, voltando ao corpo que deixei. Luz forte, não divina, mas hospitalar. Máquinas apitavam, vozes gritavam. Voltou, fica a pastora. Mãos me seguravam. Agulhas nos braços, eletrodos no peito. Estava no hospital, na Vila Mariana, no corpo que abandonei. A dor era intensa, física e espiritual. A diferença entre o céu e a terra me esmagava. Respirei, fraca, rouca. Virei a cabeça. João segurava minha mão. Olhos vermelhos, orando. Sussurrou: "Você voltou." Quis falar, mas a voz falhou. No meu olhar, esperava que ele visse. Estava viva, transformada para sempre. No hospital, o silêncio externo escondia uma tormenta interna. Sabia o que vi, quem encontrei. Não havia dúvida, mas o medo veio. Como contar? O que diriam João, meus filhos, a igreja, me chamariam de louca. Minha identidade era pastora, guerreira. Espiritual? Enfrentar isso podia custar tudo. A culpa me atingia por não ver Jesus plenamente antes, por hesitar agora. Na segunda noite, sem dormir, a dor física era menor que a espiritual. Alcancei a Bíblia no criado mudo. Abri em João 16, eu sou o caminho. Chorei. Vendo, li Mateus 17. 21, esta casta só sai com oração e jejum. Esta casta só sai com oração e jejum. Sempre preguei isso, mas agora vi além. O poder era dele, não meu. Não podia. Ao voltar para casa, tudo parecia igual. A Bíblia na mesa, os hinos no rádio, a cruz na parede. Mas eu era ou era outra. Movia-me como estranha, sabia o que fazer. Mas o medo pesava. Reuni a família numa noite. João com café frio e nossos filhos atentos esperavam. Preciso contar o que vi. Comecei com a voz tremendo. Contei tudo. A luz, Jesus, as visões, o céu, as trevas. Suas palavras, seus rostos mostraram choque, depois reflexão. Meu filho mais velho perguntou: "Mãe, creio que viu Jesus." Assenti, vi. Ele é o centro de tudo que preguei. João segurou minha mão. Minha filha questionou, e toda a oração era errada. "Não", respondi. "Mas agora vejo o propósito." Aponta para ele. Houve silêncio, lágrimas. Mas ficaram ouvindo. Não foi fácil. Mas o Espírito Santo estava ali. O maior desafio foi a igreja. Um culto lotado na liberdade, coração acelerado. Subi ao púlpito. Não falo como pastora, mas como mulher que morreu e voltou. Contei à luz Jesus, o chamado. Disse: "Creio que ele é o libertador que pregamos." Houve suspiros. Alguns saíram, mas muitos ficaram. Olhos brilhando, um irmão, antes cético. Chorou, não forcei. Só testemunhei, amava a palavra. Minha fé não mudou. Cresceu. Foi difícil, mas verdadeiro. Algo se moveu, não rápido. Na Vila Mariana imaginei igrejas falando do meu testemunho. Algumas rejeitando, outras buscando. Perdi aliados, alguns pastores me evitaram. Mas portas se abriram. Crentes vieram, sedentos por libertação. Minha voz antes firme em sermões. Agora em sermão. Agora tremia ao falar de Jesus. Mas não pude. Na igreja vi rostos confusos, mas também famintos por verdade. A mensagem não era minha, era dele. Devia compartilhá-la, custasse o que custasse, para que outros vissem o que vi. Jesus, o centro de toda a batalha espiritual. Não foi o fim, mas o começo. A verdade se espalhava, com dor, mas propósito. Em São Paulo, senti o peso de ser ponte entre a religião e a relação com Cristo. Minha missão era clara: mostrar que jejum e oração ganham poder, quando centrados nele. Na liberdade, vi jovens orando com um novo fogo. Minha vida, antes de cultos e campanhas, agora era um testemunho vivo. Cada jejum,
Cada clamor agora apontava para Jesus, o Salvador que me encontrou na morte. A vida após o encontro não simplificou, esclareceu. O jejum não era só arma, era caminho. Cada oração, cada renúncia, agora tinha um rosto. Jesus, abri a Bíblia, e Salmos 91 me emociona. Mateus 17 é vivo. O jejum de Daniel, que ensinei, agora revela Cristo, o propósito de toda a consagração. Não anulou minha fé, a completou. Em São Paulo, na Vila Mariana, compartilhei isso em cultos, não como fórmula, mas como convite. Jejuem e o conhecerão. A igreja ouviu, alguns com lágrimas. Falei em conferências evangélicas. Não ensino técnica, conto o que encontrei. Alguns me abraçaram, outros não. Perdi convites para pregar. Pastores me chamaram de exagerada. Entendo, estive no lugar deles. Precisei morrer para ver. Mas por cada rejeição, Deus abriu portas. Conheci crentes sedentos, presos em religiosidade. Digo-lhes: jejum sem Cristo é esforço. Com Ele é vitória. Na liberdade, vi famílias orando juntas, quebrando cadeias. Minha mensagem não era nova, era cruz. Agora vista com clareza, como nunca antes. João, antes calado, ora comigo, lendo João 15. Nossos filhos curiosos perguntam sobre a visão. Não forço, a verdade se mostra. Minha missão não é convencer, mas testemunhar. Jejum e oração levam a Cristo, vivo com tensão, perdas, amigos, posição. Mas são nada diante da luz que vi, não trocaria meu encontro com Jesus por nada. Na Vila Mariana, preguei num culto, não para impressionar, mas para que um perguntasse: e se Jesus for o centro de tudo que buscamos? Falo em igrejas, rádios gospel, grupos pequenos. Não por fama, mas por gratidão, a quem me trouxe de volta dando-me uma missão. Não só de vida, mas de verdade. Em São Paulo, no Brás, vi crentes jejuando com propósito. Cadeias caindo. Minha fé evangélica permanece. Louvo, oro, jejuo. Mas agora sei que a história não para na Bíblia. Culmina na cruz, na ressurreição. Tudo aponta para Ele. Minha pregação mudou. Não falo de esforço, mas de rendição ao Salvador que vive. Não busco aplausos, quero ser fiel. Se um ouvir meu testemunho e buscar Jesus, valeu. No Tatuapé, uma jovem leu Mateus após me ouvir e chorou sentindo Deus. A verdade não é fácil, desafia tradições, mas liberta, cura, transforma. Sou pastora, mas agora de uma mensagem maior. Jesus é o libertador e Ele chama. Em São Paulo, nas ruas da Moca, senti o Espírito buscando corações. Minha voz treme, mas falo, porque a verdade que vi deve alcançar quem ainda não viu. A quem luta com minha história, entendo, já fechei portas ao novo, por medo. Mas Jesus as abriu na morte, não achei religião, achei o Salvador. No Ipiranga, compartilhei num culto e um obreiro se rendeu. Minha vida mudou ao vê-lo. A tua pode mudar ao buscá-lo. Não prometo facilidade, mas vida eterna. Em São Paulo, na Sé, vi almas despertando. Não por mim, mas por Ele. Comente, compartilhe, inscreva-se. Que minha história toque e que juntos encontremos Jesus, o Rei Eterno. Se chegaste aqui, ouça. Busque Jesus, mesmo que custe tudo. Ele não é a ideia, é o Salvador vivo. Minha vida mudou na morte, a tua pode mudar na vida. Em São Paulo, na Igreja da Liberdade. Falo com temor. Jesus é o caminho e Ele te chama. Não é sobre jejum ou oração. É sobre Ele. Que este testemunho desperte seu coração, que você o busque com todo o ser. A batalha espiritual é real, mas maior é aquele que venceu. Escolha hoje e viva para a sua glória. Antes, vi o jejum como arma de guerra, confiante em cada clamor, certa da vitória. Após ver Jesus, entendi. O jejum aponta para Ele. A Bíblia não mudou, ganhou vida, cada versículo, Isaías 58, Marcos 9. Revela Cristo. O jejum não é fim,
é meio para encontrá-lo. Em São Paulo, na Moca, prego isso em cultos. Não como regra, mas como chamado. Crentes ouvem, alguns choram, outros resistem. Minha missão é clara: mostrar que a batalha espiritual se vence nele. O capitão da fé, falo em congresso. Morri, vi Jesus, ele me chamou. Isso muda tudo. Alguns me recebem, outros me evitam, chamando-me de mística. Entendo. O novo assusta, mas Deus abre portas. Na Vila Mariana, vi jovens jejuando com novo propósito, cadeias quebrando, perdi colegas, mas ganhei irmãos sedentos por verdade. Minha fé não é nova, é a cruz, agora central. Em cultos digo, jejum sem Jesus é dieta, com ele é libertação. Na liberdade vi famílias orando, legalidades caindo. Pelo poder dele. A missão não é ser aceita, é ser verdadeira. Se um crente busca Jesus por minha história, valeu. João e eu oramos diferente. É relação, não ritual. Nossos filhos perguntam. Acolho-os. Na Sé, uma irmã se libertou após jejuar comigo. A verdade que vi na morte pode te guiar na vida. Não culpo quem duvida, eu duvidei. Mas Jesus me mostrou a cruz e achei a vitória que preguei. Minha vida é ponte. Da religião à relação. Da luta à rendição total. Sou evangélica. Meu amor pela Bíblia cresce iluminado por Cristo. Não busco palco. Quero que um veja. No Brás, um jovem se rendeu após meu testemunho. Em São Paulo, na Sé, vi almas despertarem. Não prego por mim, mas por ele. Comente o que sentiu, compartilhe com 3. Inscreva-se, que minha história toque 1, que a verdade de Jesus te leve à cruz. O jejum é a arma, mas ele é o poder. Em cultos na Vila Mariana, sinto seu espírito, chamando crentes a uma fé viva. Vivo com urgência e paz. Numa igreja simples no Tatuapé, sinto Jesus. Sua luz brilha, sua voz guia. A Bíblia o revela, os profetas o apontam. Ore, jejue, perdoe, ame, seja luz nas trevas. Na liberdade, vi crentes jejuando, sendo faróis. O tempo é curto. Responda ao chamado. Em São Paulo, na Moca senti seu espírito, chamando, escolha a verdade. Viva para ele, seja guerreiro no mundo perdido. A batalha é real, mas Cristo venceu. Levante-se, jejue com propósito, e veja o céu se mover. Este testemunho é para te despertar. Em São Paulo, nas praças do centro, Deus chama. A verdade não é fácil, mas liberta. Comente, compartilhe. Cresçamos juntos. Sejamos os que buscam e encontram. Jesus te chama a uma fé que vence, guia. O tempo é curto, mas a glória é eterna. Na igreja da Vila Mariana, Cristo reina. Escolha o hoje para viver em sua luz. Entre os que veem suas promessas cumpridas. Não é sobre jejum, é sobre ele, o Salvador que transforma vidas eternamente. Minha história é um clamor. Busque Jesus. Em São Paulo, nas ruas da liberdade, vi corações se abrirem. Não sou sua pastora. Sou uma mulher que morreu e viu o rei. A escolha é tua, religião ou relação, esforço ou rendição. Decida agora, o tempo acaba. Que tua fé seja viva, pronta para encontrar o Salvador. No Brás vi uma alma se render a ele. Compartilhe, inscreva-se, desperte outros, que encontrem Jesus e que sua luz te guie à eternidade, onde a vitória é completa. Antes, jejuava como guerreira, confiante em cada oração, certa do poder. Após ver Jesus, vi que tudo aponta para ele. A Bíblia é viva. Mateus 17, Isaías 58, revelam Cristo. O jejum não é o fim, é o caminho para ele. Em São Paulo, na Penha, prego. Crentes ouvem, alguns se rendem, outros hesitam.
Minha missão é mostrar que a vitória espiritual é dele. Na Vila Mariana, vi cadeias caírem em cultos, não por mim, mas por Jesus, o libertador, que me chamou na morte. Falo em rádios. Em Salvador. Alguns me acolhem, outros me rejeitam dizendo que exagero. Entendo, a verdade confronta, mas Deus abre portas. No Ipiranga, vi obreiros jejuando com fogo novo. Perdi aliados, mas ganhei almas famintas por Cristo. Minha fé é a mesma, mas centrada nele. Digo, jejum sem rendição é nada. Com Cristo é vida. Na liberdade vi famílias livres, não por técnica, mas pelo nome que vence toda a batalha espiritual. Minha missão é ser fiel, não popular. Se um busca Jesus por minha história, valeu. João e eu oramos com intimidade. Nossos filhos perguntam, e os guio. Na Moca, uma jovem se libertou após jejuar comigo. A verdade que vi pode te guiar. Não culpo quem resiste. Eu resisti. Mas Jesus me mostrou a cruz e achei a vitória. Sou ponte, da religiosidade à relação. Em São Paulo, na Sé, vi crentes despertarem, não por mim, mas por ele. O Rei vivo, permaneço evangélica. Amo a palavra, agora iluminada por Cristo. Não quero fama. Quero que me encontre. Na Penha, um irmão se rendeu após meu testemunho. Em São Paulo, no Brás, vi almas se abrirem. Comente o que sentiu, compartilhe, inscreva-se, que minha história desperte, que Jesus te leve à cruz. O jejum é ferramenta, ele é o poder. Na Vila Mariana, sinto seu espírito chamando. Levante-se, jejue com fé e veja cadeias caírem pelo nome que nunca falha. Vivo com propósito e paz. Numa igreja na liberdade, sinto Jesus. Sua luz guia, sua voz chama, a Bíblia o proclama, os salmos o louvam, ore. Ser a luz num mundo em trevas. Na Moca, vi crentes orando, sendo faróis. O tempo é curto. Atenda ao chamado. Em São Paulo. Escolha a verdade, seja guerreiro. A batalha é real, mas Cristo venceu. Jejue com propósito e o céu se moverá, porque ele não é o ninho do aluguinha. Salvador eterno. Este testemunho é um grito. Desperte. Em São Paulo, nas ruas do Brás, Deus chama. A verdade liberta, mesmo que doa. Sejamos os que encontram Jesus, ele te chama a uma vida que vence. O tempo é curto, mas a glória é para sempre. Na Igreja da Liberdade, Cristo reina. Escolha-o hoje para viver em sua luz, entre os que conhecem sua vitória. Não é sobre jejum, é sobre ele, o Rei que transforma vidas para a eternidade. Minha história é um chamado. Busque o Salvador. Em São Paulo, na Vila Mariana, vi corações se renderem. Não sou apenas pastora, sou uma mulher que morreu e viu Jesus. Escolha, religião ou relação, luta ou rendição. Decida agora. O tempo é curto, que tua fé seja viva, pronta para o Rei. No Ipiranga, vi uma alma se entregar. Compartilhe, inscreva-se, desperte outros, que encontrem Jesus e que sua luz te guie à eternidade, onde a batalha termina e a vitória em Cristo é para sempre.